Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores e sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Hoje vamos falar sobre a eleição do Vasco, em princípio marcada para o dia 11 de novembro. Vamos dar parabéns ainda pela vitória sobre o Fluminense no Engenhão e o que esperar para o jogo contra o Curitiba quinta-feira. E assista até o fim este vídeo, mesmo que não torça para o Vasco ou não seja sócio votante do Gigante da Colina. Bom, mas antes de começar, aproveite os segundos da nossa vinheta para dar o seu like, se inscrever se ainda não tiver feito e compartilhar esse vídeo. E no final deixe sua opinião nos comentários. Confio na sua força para eu continuar opinando por aqui. Volto já. Antes de começar a falar de eleição, quero deixar claro que não possuo candidato até agora. Até porque não estou confiante e nem seguro para entrar nesse balaio de gato por enquanto. Sei que sempre vai aparecer um espírito de porco para discordar e dizer que sou de um grupo ou de outro, que vou votar em fulano, cicrano ou beltrano. Afinal, idiotas existem no mundo todo. Mas acreditem ou não, ainda não sei para que lado tende o meu voto. Com certeza não votarei em milagreiros ou militantes. O Vasco sempre nos surpreende. Aliás, já estou achando que pelas últimas muitas eleições, surpresa não é mais um sentimento que me assusta. Afinal, no Vasco sempre acontecem coisas do arco da velha, como dizia o meu avô, que aliás me marcou com algumas posturas muito coerentes, que guardo como inspiração para a minha vida. Um deles é que, aspas para o meu avô, se não houver briga e discussão, não é Vasco da Gama. Considerando que ele dizia isso há mais de 60 anos atrás, alguém poderia imaginar que ele fosse vidente, mas eu prefiro achar que ele era mais um sábio torcedor do Vasco. Enquanto o Vasco se agita antes dessa primeira eleição pós-SAF e a primeira do clube associativo sem controle total do futebol, ainda estou confuso sobre quem serão os candidatos à presidência da instituição. Uma coisa eu sei, a disputa se dará entre aqueles que apoiam a SAF e aqueles que odeiam a SAF. Entre elas estão aqueles que acham que a SAF atual foi a solução, aqueles que querem outra SAF e aqueles que querem o retorno ao sistema anterior. Sobre o remo, basquete, atletismo, natação, futebol de salão, etc, 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 isso talvez não interesse muito, não é? Se você só se interessa com o futebol, com certeza pode nem estar preocupado com o futuro do velho Clube de Regatas Vasco da Gama e nem se importa com a participação que o clube associativo tem na empresa que gere o futebol. Mas se você se importa com o Vasco da Gama tradicional, que foi importante em diversos esportes, com certeza vai querer o melhor para ele. Ou será que você é um dos que acham que esse papo de outros esportes é cansativo e o importante é apoiar ou destruir a SAF do Vasco? Na verdade, muitos puxa-sacos vascaínos não ligam muito para os torcedores e sócios, só se importam com o objetivo do seu candidato de estimação. Paz e união para quê? Afinal, e aí eu repito meu avô, no Vasco as correntes nunca se preocupam com a unidade. Cada um quer puxar a brasa para sua sardinha. E aí pipocam na mídia nomes de antigos e tradicionais competidores, de novos pretendentes e até figuras expressivas no esporte como antigos jogadores. São muitas pessoas e muitas especulações. Por enquanto não vou citar nomes, porque só serão realmente candidatos aqueles que se habilitarem e forem aprovados pelo órgão responsável pela condução do pleito, a Assembleia Geral do Vasco. Mas a verdade é que muitos balões de ensaio pairam no ar, flutuando ao sabor dos ventos para ver se colam ou decolam, que é o mais correto. A verdade é que o Vasco não muda, pelo menos no mundo que circunda o ambiente político da velha e ultrapassada estrutura administrativa do antigo Vasco Associativo. Espero que os torcedores não se iludam e que os sócios votantes tenham evoluído e não caiam mais em promessas de demagogos que prometem um futuro muito melhor, seja desfazendo o que foi feito, seja apoiando o que aí está.
Não caiamos mais em promessas de politiqueiros. Só os otários acreditam em promessas milionárias e salvadoras de candidatos insolentes e atrevidos que se apresentam aparentemente e enganosamente como mansos e sensatos. Se eu pudesse dar um conselho, já sei, você ia dizer que conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia, blá, 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 blá. Mas vou dar assim mesmo. Minha opinião é para que os eleitores avaliem o passado dos candidatos e principalmente quem está ao seu lado antes da votação e quem estará ao seu lado se for eleito. Pois normalmente o presidente da chapa é sempre um nome conhecido, agregador, ou um cara pacífico, ou então combativo. Mas fique atento, pois ele não necessariamente será o manda-chuva após o pleito. Lembram do Dinamite e a dificuldade que teve de administrar depois da eleição? No início, tudo foram flores, mas bastou contrariar algumas pessoas para a democracia desmoronar. Lembre-se que o cara que hoje jura lealdade eterna ao presidente pode ser seu traidor no futuro. E o Vasco é cheio dessas democracias de faz de conta. Analise a chapa completa do candidato e seu currículo e principalmente sua atuação nos últimos anos. E lembre que no Vasco existem muitas correntes e muitas pessoas envolvidas em política partidária. Abram o olho. Agora vamos falar sobre o jogo do Vasco com o Fluminense. Você sabe que não gosto muito de falar de jogo, pois o futebol é uma caixinha de surpresas. Eu já ouvi falar isso em algum lugar, você também, né? Mas essa caixinha de surpresa me fez muito feliz no sábado. 4-2 foi um resultado muito bom, mesmo que o treinador interino do Fluminense tenha achado que o resultado não foi justo. É uma questão de opinião. Eu acho que a opinião e a reclamação dele não me importa muito. Afinal, pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é? Reconheço que o Fluminense teve mais posse de bola e, consequentemente, mais volume de jogo. Afinal, é um time preparado há pelo menos 2 anos, com um padrão de jogo definido. Mas quando não consegue superar um time que está sendo montado no segundo turno e prova estar ganhando moral para enfrentar seus adversários, isso deve doer, não é, cara? Eu acho que ele não esperava que o Vasco resistisse tanto e ainda lhe agredisse com um futebol tecnicamente competitivo. Reconheço que ainda não temos um time capaz de manter um padrão de jogo uniforme durante os 90 minutos. Mas estamos chegando lá. Mas isso já passou e o mais importante é o jogo de quinta-feira contra o Curitiba em São Januário. Os ingressos já se esgotaram e o caldeirão vai ferver. Tomara que tudo corra bem e que a torcida saiba se comportar com civilidade e que a eleição do final do ano não altere os ânimos. Essa é a minha preocupação. Tomara que os bons vascaínos estejam de olho nos torcedores profissionais e não permitam ações provocativas ou destemperadas em São Januário. E que o Vasco jogue bem e vença para começarmos a sonhar com muitas coisas melhores esse ano. Estou ansioso, mas continuo confiando no Vasco. Até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.